Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Estivemos no monte pela manhã, às 6 horas, minha esposa e eu. Estamos aí com a campanha de oração. Gente, nós temos orado aí por estes nomes, os nomes que estão nestas listas, os nomes das pessoas que para nós são muito caras, né? Pessoas que nós amamos aí. Você que está conosco aí, nossa comunidade, nossa cidade. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, Sala 1, Sala Infantil, Estúdio 1. Que Deus abençoe você que está conosco, você que está acompanhando os nossos trabalhos, os nossos vídeos, aqui fisicamente no Instituto Betel. Nós estamos aí com 45 assistidos, entre crianças e jovens. A criança mais jovem é a Alana, tem 4 aninhos, e o jovem, que está quase na idade adulta, é o João Ítalo. E essa faixa etária aí tem meninos, meninas e tal. Lembrando que o nosso foco aqui é os conhecimentos. Irmão Gerson, quais conhecimentos? Então, minha esposa é professora, preocupada aí com o ensino das crianças aí, a leitura, a matemática, o letramento, a alfabetização, o reforço escolar, né? Todos esses conhecimentos e o mais importante, o principal, o conhecimento teológico, o conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Gente, a fé, a religião, ela ajuda muito, tá? É só pesquisar aí. Pesquisa aí os médicos dizendo, os neurologistas dizendo, os psicólogos dizendo aí. E hoje, nosso encontro especial aí, nós vamos falar. Eu falei sobre o Platão. Hoje me pediram, e agora eu não me lembro quem, alguém pediu. Poxa, eu acho que é o Roberto, um dos nossos inscritos, pediu para falar um pouquinho sobre o Aristóteles. E o Aristóteles tem uma visão muito interessante que nós vamos amarrar a fala do Aristóteles sobre a metafísica com a fala do Moisés sobre Deus. Nós vamos amarrar esses dois pensamentos aí no mesmo pacotão aí, certo? Nós vamos ler, eu vou ler aqui um resumo sobre o livro do Aristóteles, o livro 12 da metafísica de Aristóteles. É um livro famoso de um pensador aí contemporâneo de Platão, discípulo de Platão, né? Com a sua linha de pensamento, é bacana, eu gosto muito. Você encontra esse material todo aí disponível na internet, é domínio público aí, você encontra aí em PDF, leitura online, você encontra tudo aí, tá? A nossa bibliografia de hoje é Metafísica de Aristóteles, livro 12, tradução de Garcia e Ebra, de 1998, o livro Lambda da Metafísica, a Teologia, ano 7, da Suzana de Castro Amaral, de 2001, e Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2008. Estou lendo essa aqui, essa versão que é a mesma da que eu uso. Eu ganhei essa Bíblia essa semana, estou maravilhado. É a mesma tradução, a mesma... Nossa, essa aqui é 2 anos mais jovem. Está muito conservada, muito. Quem era dono, não encontrei nome de ninguém, apenas 2 adesivos de 2 meninos aqui, não tem nome, não tem quase risco nenhum, apenas algumas marcações de lápis. Quem leu ela toda, né? Eu andei folheando ela aqui, ela tem umas marcações aqui, e aí a pessoa leu e depois não fez mais uso, talvez, a gente não sabe o motivo. Ela veio parar nas mãos do irmão Gerson. Que Deus abençoe você que faz o uso deste material maravilhoso conhecido como Bíblia Sagrada. Um abraço especial para o Ícaro. O Ícaro esteve aqui agora há pouco, ajudou minha esposa. Nossa, que menino bom, tá? Ícaro, que Deus te abençoe. O que a gente pode fazer é pedir para Deus fortalecer você. Ícaro, tem que pegar firme no estudo, hein? Puxar sua orelha. O Ismael também, que é um dos jovens aqui conosco. A gente não tem nem palavras aí para elogiar esses meninos. Nossa, poxa vida, estão conosco aí já tem mais de 3 anos. Um abraço também para o Kennedy, passou aqui agora há pouco. O Kennedy é um cavaleiro, gosta de andar de cavalo. E também um bicicleteiro, né? Deus abençoe as pessoas que gostam de animais grandes aí, como cavalo, como boi, como búfalo.
Tiranossauro Rex, meu sobrinho Davi. Gosta muito de dinossauro. Um abraço para todos vocês. Alexandre de Oliveira e Jéssica de Oliveira, nossos filhos. A Jéssica é nossa filha do coração, uma menina muito boa. Tem uma barbearia aqui perto. E ontem ela fez eu pedi para ela cortar o cabelo do Ismael e o cabelo do Icla. E como uma forma de agradecimento, ela deu uma melhorada nos dois. Jéssica e Alexandre, um abraço para vocês. Deus abençoe. O G ama vocês. Um abraço pro Marquinho, nosso amigo Marquinho. Tem um tempinho que o Marquinho não aparece aqui, mas ele está sempre mandando um oi, um joinha, um gostei, um tal. Mandou uma mensagem aí para minha esposa. O Marquinho é muito gente boa, me gosta muito do Marquinho. A Lu, como sempre, a Luciene esteve aqui agora há pouco também. Todos aqueles que têm nos apoiado nesta obra, é bastante gente. Nossa, o que a gente pode fazer por vocês é orar, porque amanhã, dia 14 de dezembro, nós vamos fazer uma confraternização para as crianças aqui no Instituto Beneficente Betel, para os nossos assistidos, e com certeza vão vir muito mais pessoas para comer aí o famoso cachorro quente da tia Simone. O molho tá... O cheiro do molho tá vindo aqui. Se por acaso o irmão Gerson desmaiar de fome, a culpa é da minha esposa, a professora, pastora tia Simone. O G te ama muito. Deu um abraço apertado nela, igual um abraço apertado para os nossos inscritos. Gente, se você puder se inscrever no nosso canal, você já está nos ajudando. Essa lista vai para a nossa caixinha de oração. Amanhã vai ser um dia muito bacana. A gente tem a confraternização e à noite, na região conhecido como Dias Tavares, Bosque Dias Tavares, na região rural aqui de Juiz de Fora, nós vamos participar de um culto com nosso amigo Bispo Marcelino e a sua esposa, a irmã Neide. Nossa, nós somos agraciados com pessoas incríveis. A gente só tem que agradecer ao papai por estar colocando essas pessoas na nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou ler aqui o resumo. Foi feito pelo Auro José da Silva Rafael. Está disponível no YouTube. A coordenação foi da professora doutora Glória Ribeiro, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Esse resumo ele fez em 2005. Eu achei legal o resumo. Eu ia fazer um resumo, mas eu achei o resumo dele. Eu falei, vou usar o resumo dele. Está disponível aqui na internet. Então os créditos, o mérito aí do resumo do livro do Aristóteles é do Auro, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Não conheço, mas estava lá disponível. Eu gostei, eu li, falei, nossa, tá enxutinho, tá legalzinho. Então é isso aí. Eu vou ler a história toda, a reflexão, né? E depois eu vou ler a Bíblia aqui, onde que está. Eu acho muito, muito conectado os dois pensamentos, tá? Então preste atenção na leitura aí. Aristóteles trata no livro 12 da metafísica. Metafísica é a condição mais básica da realidade, é a base. O que é a base da realidade? Né? Para você que é cristão, a base da realidade é Deus. Deus criou o céu e a terra. Essa é a base da realidade para você que é cristão, tá? Então o livro da metafísica do Aristóteles, tá? Fala das questões acerca da teologia e do movimento das coisas. Já está pensando em algo que nós até hoje não conseguimos explicar, e ele tentou argumentar aqui. Eu acho o argumento do Aristóteles muito legal. O cerne da discussão aí está no que seja a substância primeira, de maneira a poder explicar o vir a ser das substâncias sensíveis que constituem o nosso mundo. Ele está tentando ter uma visão de algo que fez isso aqui funcionar. Uma vez que sua filosofia busca compreender os princípios e as causas, causa e efeito, sabe? Já ouviu falar sobre isso? Aristóteles trata a questão da substância como a unidade indivisível da matéria e forma, do particular e universal, de potência e ato. Potência e ato. Você tem que ter energia para poder se movimentar. Legal isso, né? Da onde que vem a energia? Da onde que vem a energia que mantém o ser humano vivo? É legal o argumento dele.
A substância é a primeira coisa que se aprende, porque ela está presente em todos os entes e é a que há de comum entre eles. Ela, a substância, é entendida por Aristóteles como a união entre a matéria e a forma. A matéria é o que resguarda em si a potência. Interessante, né? Ponto de vista de Aristóteles há 2300 anos atrás. Talvez até um pouco mais, tá? Uns 400 anos antes de Jesus ali, 350 anos antes de Jesus Cristo ali. A potência é o poder que a matéria tem de tornar-se algo. Olha que interessante. Tem a potência na matéria que faz com que ela se torne algo. Exemplo: um grupo de átomos formam uma molécula. Um grupo de moléculas formam um órgão. Um grupo de órgãos formam um corpo. Corpo humano, um corpo de um animal. Muito interessante o ponto de vista dele. Ou seja, assumir uma forma, o eidos, uma palavra em grego aí. A forma é o que de essencial possui a matéria, o que irá defini-la, delimitá-la. A essência é aquilo que é e não pode ser de outro jeito. Eu já falei nos vídeos sobre essência, eu já preguei aqui sobre essência. Gente, essência, eu concordo com Aristóteles. Essência é aquilo que não pode ser modificado. Exemplo, irmão Gerson é marrom, homem, 45 anos ou mais. Essa essência é minha e eu não posso mudar. Irmão Gerson, você pode mudar de cor? Não pode. Minha essência é esse tom aqui. Se você tirar lá do código do DNA, vai estar lá. Irmão Gerson, dessa cor. Esse tom de marrom. O corpo, esse corpo. A cor dos olhos, o restinho de cabelo que sobrou, o formato do nariz, dos olhos, os órgãos, a quantidade de sangue, né? o tipo sanguíneo. Interessante, né? Isso é essência. Não pode, é o que vai definir e delimitá-la. Assim, Aristóteles distingue. Aqui já é a fala dele no livro, tá? Existe 3 classes de substâncias. Uma é a sensível, que se divide em eterna e corruptível. Essa é, por exemplo, as plantas e os animais. Certo? As outras é a eterna. Gente, da onde que a gente tirou a ideia de eterno, né? A gente não é eterno aqui. Da onde que a gente tirou isso? Muito interessante, né? Cujos elementos são necessários inquirir, são um e vários. A terceira é imóvel. As 2 primeiras pertencem ao domínio da física, pois implicam movimento. Aquilo que tem movimento implica movimento. Está aí no âmbito da física, das leis da física. Mas a terceira corresponde a outra ciência que não tem nenhum princípio comum a elas. Assim, Aristóteles afirma a existência de 2 espécies de substâncias sensíveis, uma sujeita à corrupção, ao devir e à geração, e a outra incorruptível e eterna, que inclui, por exemplo, os astros e objetos da astronomia. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Os objetos, os astros, eles têm um prazo de validade, dura mais do que um ser humano, mas tem um exemplo, nossa estrela conhecida como Sol, 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, de combustível para torrar ainda. É algo que para nós está fora da nossa condição, né? Mas que vão se desfazer, Assim, pois, está claro que são substâncias e que delas é a primeira e a outra a segunda, segundo a mesma ordem das translações dos astros. Outra coisa interessante, né? O movimento que os planetas, os astros, os asteroides, os negócios ficam dando voltas aí em torno da estrela. Interessante, né? O que mantém tudo isso funcionando? A gravidade, o eletromagnetismo, né? Interessante, né? Forças, quais os nomes? São muitos mistérios, muitas reflexões. A física tem um monte de teorias, né? Um monte de teorias, algumas comprovadas, algumas sendo refutadas, e assim caminha a humanidade. Para averiguar quantas são as translações que
que translações tem que buscar a mais afim, a filosofia entre as ciências matemática e dizer a astronomia. Então ele vai falar assim, olha, para você estudar isso você precisa dessa disciplina, para você estudar isso você precisa dessa disciplina, para você estudar isso você precisa dessa disciplina. Isso é uma motoca barulhenta, hein? Gente, é um vizinho da nossa rua, já reclamaram com ele. Ele acelera a supermoto dele que dá até medo. Já reclamaram com ele aí, já reclamaram. Isso não é uma hora de acelerar essa moto aí? Não pode, né? Além dessas, existe a substância não sensível, igualmente eterna e imóvel. Esta, presta atenção no que o Aristóteles vai dizer, esta é a causa de todo movimento e objeto de estudo da metafísica. Essa substância, que ele não conseguiu dar nome, que nós, os cristãos, chamamos Deus, que a gente também não consegue dar o nome, porque a gente não consegue ler o nome do Deus, que tem 4 letrinhas, e a gente é tão ignorante que a gente não consegue, a gente perdeu a tradução, não consegue ler esse nome. O filósofo nos fala que as substâncias sensíveis são os objetos passíveis de mudança. Eu, você, esse netbook, esse Chromebook, a luz, a parede, o chão, a camisa, né? São coisas passíveis de mudança. Estão mudando o tempo todo. Irmão, eu estou deitado, eu não estou mudando. Está envelhecendo. Está deteriorando-se. Mudança esta que se realiza do processo ato-potência-ato. Ato-potência-ato. O ser em ato é o que já é existente e é em potência. É o que pode ou não vir a ser. Você pode ser ou não vir a ser. Uma flor pode desabrochar ou não. Uma fruta pode amadurecer ou não. Pode apodrecer, pode cair. Em estado de potência, uma substância pode em determinado momento apresentar uma característica e em outro momento outra característica. Né? No universo nada se perde, tudo se transforma. Já ouviu falar isso aí? O estagirita, eu achei interessante essa palavra que eu não conhecia, eu fui pesquisar, é habitante de Estagira, cidade da Macedônia, de onde é Aristóteles. Se ele fosse de Juiz de Fora, aqui está escrito o juiz forano. Quem? Aristóteles. O estagirita, o Aristóteles, concebe o movimento como aquele que se constitui na passagem da potência ao ato. E o movimento se dá na substância ao fazer com que suas potencialidades se tornem ato. A sua potencialidade, aquilo que você sabe fazer, se transformar em movimento. Eu quero dirigir, é um movimento. Eu quero pescar, é um movimento. Eu quero dançar, é um movimento. Esse ato e essa potência de fazer as coisas. E o movimento se dá na substância ao fazer com que suas potencialidades se tornem ato. Para que ocorra a realização do movimento, é necessário que a passagem de um elemento a outro, ou seja, a transformação da semente em árvore, ele usa esse exemplo, a árvore que produz o fruto, volte a ser semente. O que move não é o contrário em si, mas uma força interna ou externa a este, pois a substância é gerada a partir de outra. A árvore vem de uma semente, cresce, vira uma árvore, dá o fruto cai, ou alguém come, a semente cai lá, se torna outra árvore, né? Esses ciclos aí, ele usa esse exemplo. Pois a substância é gerada a partir de outra. E o que é produzido por arte, ou por azar, ou por sorte, ou ainda por causalidade, causa e efeito. A arte, porém, tem seu princípio em outro. Exemplo, o homem que faz uma cadeira. A natureza tem em si a causa do movimento. Seu princípio se dá em si mesma. Ou, por exemplo, um homem que gera outro homem. Né? Uma mulher que fica grávida, se nasce uma outra criança, um homem, uma mulher. É esse exemplo que ele deu aqui. Assim sendo, Aristóteles concebe o movimento tanto da natureza quanto da arte como aquele que constitui a atualização da potência em que ocorre pela ação de um ser em ato. Nós estamos o tempo todo se movimentando, o tempo todo fazendo alguma coisa, tem que comer, tem que respirar, tem que andar, tem que nadar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar aula, tem que ler a Bíblia,
tem que gravar vídeo para o YouTube. Estamos o tempo todo tendo esses movimentos aí. 3 são os modos pelas quais são apresentados as substâncias. 1. A material. É algo mutável e corruptível. Pode se deteriorar, pode se desfazer, pode virar outra coisa. Irmão Gerson, quando for embora, pode virar maçaneta, parede, cocô de cachorro. Irmão Gerson, cocô de cachorro não é legal. Pode acontecer. Esses átomos são daqui, lembra? Do pó ao pó. É isso aí. Que determina e delimita o ente a partir da forma, ou seja, a essência da coisa, aquilo sem o qual o ente deixaria de ser. Então, se você veio para ser um humano, seja um humano. E é o aparente que é percebido pelos sentidos, a coisa que aparece, a coisa que aparenta para nós, através dos nossos sentidos, é aquilo que a gente acha que é. A matéria, ao aceitar ser determinada, ganha a forma que constitui o ente e possibilita o conhecimento da realidade. Então você olha para uma cadeira de plástico, uma cadeira de madeira, uma cadeira. O seu jeito de olhar, sua maneira de olhar, é que vai determinar se aquilo é ou não real para você. Ela se transforma com os efeitos do tempo, provocando no ente a dinâmica de ato e potência. 2. A natural, como algo determinado na tensão do que a matéria vem a ser ou ganha forma. Porém, essa disposição é a própria disposição de mudança que se encontra no íntimo do ser. E 3. A individual ou singular, composta da união entre a matéria e a forma, e é responsável na composição do indivíduo. Ele divide aí, né, esse pensamento em 3: a material, a natural e a individual. Para Aristóteles, o que é determinado o é enquanto substância composta, e a existência fora da substância composta seria incompreensível para os seres sensíveis. Então, uma coisa que está num outro âmbito, a gente não ia conseguir dar conta. Numa dimensão acima, numa dimensão espiritual, a gente não vai observar, não vai conseguir no nosso repertório, nosso intelecto, nosso raciocínio, nossa cognição, nossos sentidos, não vai dar conta de algumas coisas aí. Deixa eu ver onde que eu parei. Por outro lado, se é possível a existência fora da substância composta, isso ocorreria nos entes produzidos por ente, quando se apresenta a imaterialidade da casa e a saúde como pertencentes à produção artística. Tem coisa que não tem que ter um repertório imaginativo, né? Um grau de abstração um pouco mais elevado. Tem coisa. Exemplo, irmão Gerson, me mostra uma parede. Eu consigo mostrar, eu consigo tocar, eu consigo quebrar, eu consigo sentir o cheiro do cimento, da tinta, né? Eu consigo tocar, eu sentir pelo o tato. Irmão Gerson, me mostra o amor, o objeto amor. Você entendeu? É isso, está num âmbito abstrato aí, no âmbito do pensamento. Há também a substância eterna, imóvel e imutável, que é a causa primeira onde se principia todo esse movimento. Substância eterna, para nós que acreditamos em Deus, entendemos que a substância eterna é Deus. Aristóteles não, tá? Está dando um outro nome no negócio aqui. E no capítulo 6 encontra-se uma argumentação acerca dessas substâncias. Aí abre parêntese e aí a fala do Aristóteles. Posto que temos distinguido 3 classes de substâncias, 2 naturais e uma imóvel, há que dizer acerca desta última, que tem que haver uma substância eterna e imóvel. Certo? As substâncias com efeito são os entes primeiros, e se todos fossem corruptíveis, todas as coisas seriam corruptíveis. Mas é impossível que o movimento se gere ou corrompa, pois, como temos dito, tem existido sempre, nem o tempo. Então, o movimento de tudo que já está movimentando teve um início, alguma coisa aí
fez com que tudo se tornasse movimento. Pois não poderia haver antes nem depois se não houver tempo. E o movimento, por consequente, é contínuo no mesmo sentido que o tempo. Este, com efeito, ou bem é o mesmo que o movimento, ou é uma afeição sua. Mas o movimento não é contínuo, exceto o movimento local, e deixe o circular. Fecha aspas. Agora continua aí o argumento do rapaz: se a substância primeira, como causa de todas as coisas, fosse, por hipótese, corruptível, todas as demais substâncias necessariamente deveriam ser também corruptíveis, incluindo os acidentais. Mas uma vez que as categorias de tempo e movimento são eternas, incorruptíveis e têm existência na substância, deve haver uma substância que seja eterna e incorruptível, que admitem as categorias do movimento e do tempo como contínuos. E é o único movimento possível ao local e deste, o circular, pois não admite possíveis alterações, circulam sempre no mesmo local. Já todas as demais categorias, substância, quantidade, qualidade, reação, tempo, situação, posição, ação e paixão, exceto a de lugar, não admite a possibilidade de permanência contínua, ou seja, podem ou não se tornar algo, distanciando assim da substância primeira. Então ele está determinando que existe uma substância, um material, que foi preciso que alguma coisa desse forma a esse material, fizesse esse material tornar movimento. É isso. Aristóteles argumenta que para tratar da substância móvel é necessário, porém, referir-se então à fala da substância imóvel, já que para se chegar à substância móvel tem de haver a imóvel, eterna e incorruptível. Para que o negócio movimente, foi preciso que o negócio tenha sido movimentado por algo. Essa substância imóvel é o primeiro motor. Ele chama essa substância de primeiro motor. Nós chamamos de Deus, ele chama de primeiro motor. Mas se tem algo que pode mover ou fazer, mas não opera nada, não haverá movimento. É possível, com efeito, que tem potência não atue. De nada serve tampouco, por consequente, que suponhamos substâncias eternas como as partidárias das espécies, se não tem algum princípio que possa produzir mudanças. Mas tampouco este é suficiente, nem outra substância, a parte das espécies, porque se não atua, não haverá movimento. Então, uma substância nossa não vai conseguir dar movimento para algo que tem que estar movimentando direto, certo? Um ser humano não conseguiria dar movimento para uma estrela ou para um planeta. A gente cria uns negócios aí que diz que voa, mas o que está voando de verdade é a própria Via Láctea aí, a quilômetros por hora aí, nessa imensidão conhecida como cosmos. E ainda que atue tão pouco, se sua substância é potência, pois não será um movimento eterno. É possível, com efeito, que o que existe em potência deixe de existir. Por consequente, é preciso que haja um princípio tal que sua substância seja ato. Também é preciso que estas substâncias sejam imateriais, pois se tem alguma coisa eterna, devem ser eternas precisamente elas. São por consequente ato. O ato do movimento é eterno. O primeiro motor, o motor imóvel, é responsável pelo princípio do movimento dado na causa eficiente ou final. O motor é o que move sem ser movido. É como se existisse um motor que deu um tranco aí no negócio, o negócio começou a funcionar e ele está lá, sem precisar se movimentar mais, porque ele é eterno, é perfeito, é imutável. Segundo Aristóteles, o primeiro motor é a causa do movimento das estrelas das esferas celestes. Ele é necessário, existe de um único modo e não pode ser de outro.
é eterno, é incorruptível, é imóvel, necessário, porque os seres movidos necessitam de um movente que os mova. Olha que interessante. Eterno, pois não foi criado e se encontra dentro da eternidade de movimento e tempo que são eternos. Imóvel devido ao fato de o movimento exigir uma força infinita que não possa provir dos entes, mas é a causa última do movimento dos entes. Incorruptível, pois não possui a matéria que é passível de corrupção. Ora, conclui Aristóteles, é impossível que ela tenha sido gerado ou venha a corromper. Ele deve ter existido sempre. Interessante ponto de vista do pensador, do filósofo Aristóteles aí. O primeiro motor opera como causa final pela atração do amor. Olha que interessante, usando aí o amor, aí o sentimento amor, o que Aristóteles chama de Theos, ser supremo, é forma pura sem matéria. Ele está falando aqui que o motor é um ser supremo, do ponto de vista aí da pessoa que fez o resumo. O que muda em substancialidade, quantidade, qualidade ou lugar. Fora dessas categorias não pode haver um movimento. O movimento ocorre na matéria, exceto o movimento das coisas eternas, que são movidas por translações, ou seja, movimento que exerce em torno de algo a causa final ou Theos. Já o motor imóvel move sem ser movido. É eterno, essência puro, maximante, desejável, assim como inteligível, move sem ser movido. Por esse motivo, o objeto de desejo é o que parece bom. O bom faz com que ocorra um movimento, sem ele se mover. Muito interessante. O pensamento é posto em movimento pelo inteligível, o belo e o desejável em si, integrando-se na ordem do inteligível. O que é primeiro é excelente. A causa final reside nos seres imóveis. O ser imóvel move enquanto é objeto do amor. O movido está em contínua mudança. O movimento de translação é o primeiro movimento que existe em ato. A mudança primeira é o movimento de translação, movimento circular realizado pelo motor imóvel, que é necessário. O necessário é o bem. Nossa, olha, muito bom, tá? Que por sua vez é um princípio. Ele fala sobre amor, ele fala sobre o Theos, um ser supremo, fala sobre o bem. Ora, o Theos é um pensamento em si, isto é o pensamento de si em que enfrenta a existência excelente, integralmente realizada em ato do bem por excelência, pois o pensamento manifesta sua excelência através da ideia simples e mais excelente de todas, o sumo bem e a substância primeira. A inteligência pensa-se a si própria ao aprender o inteligível. A inteligência é a faculdade de compreender o inteligível e a essência. E o caráter divino da inteligência, encontra-se em maior grau na inteligência divina que contempla. Percebemos que sem a substância primeira, o movimento não existe. E uma vez que o movimento é algo eterno e existente na substância, deve haver uma substância que seja eterna, a substância primeira, causa de todo movimento. Daí percebe-se que a substância está presente em todas as coisas, desde a material, sensível até eterna e incorruptível. E embora o movimento ocorra nas coisas sensíveis, elas, as substâncias, não podem explicar o movimento, pois a causa do movimento é o desejo que está na substância imóvel eterna, inteligível e incorruptível, o primeiro motor. Gente, puxa vida. Vou resumir do meu jeito. É como se, para tudo isso aqui funcionar, como diz o professor Daniel Dantas, foi preciso um peteleco de um ser supremo para que as coisas começassem a funcionar. Uma vibração sonora, uma ordem, um empurrão na existência, muito bacana. E para concluirmos aí este vídeo, nós temos esta preciosidade escrita por Moisés, é atribuído a Moisés,
no livro de Gênesis. Abre aí sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1. Gênesis, o livro da criação, é atribuído a Moisés aí. Nós vamos estudar o livro de Gênesis, tá, gente? Se preparem. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, depois nós vamos para as cartas de Paulo, as cartas dos outros. Um dia nós vamos chegar aqui. YouTube, se preparem, nós vamos ler, nós vamos meditar em toda a Bíblia e deixar aí nesta plataforma maravilhosa aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, falou de princípio, alguém aqui no outro texto estava falando sobre princípio. Criou Deus o primeiro motor? Interessante, né? Criou Deus os céus e a terra, um ser supremo, um ser eterno, um ser perfeito, o amor, o bem, o eterno bem, a eternidade. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi falado de movimento, foi falado de potência, foi falado de ato, muito interessante, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Gente, tem um negócio muito interessante. O James Webb está tirando umas fotos aí. Quando ele chegar num ponto da existência em que não tinha luz, ele não vai poder ver mais, porque não tem luz. Muito interessante. Deus criou os céus e a terra primeiro. E só agora no versículo 3 é que ele criou a luz. Percebe? Deus criou o início, o Big Bang está aí. A expansão, a vibração sonora, que haja luz. E a existência passou a existir, e agora com luz, com fóton. Muito interessante. Consegue-se ouvir esse ruído aí, né? O ruído do fundo aí, do movimento. É um movimento conhecido como Big Bang. Hoje já se sabe que não foi explosão, mas uma expansão. Já se fala sobre expansão através de uma vibração sonora. Viu Deus que era boa, ele falou de boa, de bondade, de amor. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e a trevas noite. Os movimentos de translação do planeta Terra. O Aristóteles falou de translação, movimento circular, elíptico, quase circular. Foi tarde e manhã o primeiro dia. Irmão Gesso, passou um dia, ele fez isso tudo. Gente, o tempo para Deus é muito diferente. Então, nós estamos falando de um ser supremo que está numa outra dimensão. Para ele, um dia pode ser para nós 1.000.000 de anos. Você entendeu isso? Pode ser, claro que pode ser. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, mares, oceanos, rios, fontes, cachoeiras. E fez Deus expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. O pessoal acha, eu já ouvi, que no céu, depois da atmosfera, tem um domo, e nós estamos dentro de uma bolha de ar, e esse domo está cheio de água, como se o universo estivesse preso dentro de um universo de água. Interessante, né? Tem umas teorias aí muito doidas aí. É interessante a gente pensar nas coisas. Chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervas, verde, erva que dê semente, árvores frutíferas de todo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vendo bondade na realidade, vendo bondade naquilo que está sendo construído.
Foi amanhã tarde, terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para os luminares na expansão dos céus, para aluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, o sol, e um luminar menor para governar a noite, a lua. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias, todo réptil e a alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e abençoou, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Toda a criação de Deus, ela é boa. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. O criou, macho e fêmea os criou. Aqui ele cria o homem e a mulher. Irmão Gerson, e o Homo sapiens? O Homo sapiens pode ser o primeiro homem, os povos adâmicos aí. Pode ser que está tudo interligado e a gente fica aí quebrando cabeça, brigando, se desentendendo por causa de coisas que estão muito amarradas. Filosofia, teologia, psicologia, medicina, física, fé, tudo num pacotão só. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, serão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. Vamos parar por aqui. Percebe que tem tudo a ver um com o outro, né? Moisés com Aristóteles, psicologia com teologia, filosofia com tudo mais que a gente tem nesse mundão. Basta só a gente estar atento para perceber esses detalhes aí, certo? Nós vamos concluir com uma oração. Que Deus abençoe você que tem acompanhado os nossos trabalhos aqui. Eu fiz uma comparação entre o Aristóteles aí, no seu livro Metafísica, o livro 12, e o livro do Moisés, o Gênesis, o capítulo 1, versículo de 1 a 31. Deus abençoe você, você que está conosco, você que tem nos acompanhado, você que é nosso inscrito, você que é nosso apoiador. Nós possamos ter um final de noite abençoado, um final de semana maravilhoso. Deus nos abençoe. Amanhã o evento que nós vamos ter para os nossos assistidos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu.